Vou ler um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 1, o versículo 41 em diante, João capítulo 1, versículo 41, que fala dos primeiros discípulos de Jesus. E diz assim, João 1 e 41. E este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E ele levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou a Filipe, disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Davi. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Dolo é engano, a quem não há engano, disse Jesus. Disse Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Irmãos, esse texto é um texto bastante interessante, que pode ser explorado de vários ângulos, porque se percebe que não existe segredos diante de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas diante de Deus estão nua e crua. Uma coisa que me chama a atenção é que Filipe, ele não perdeu tempo com Natanael questionando. Quando ele disse que havia achado o Cristo, o Filho, o que havia Moisés escrito na lei e os profetas, e Natanael, por Nazaré ser uma cidade pequena, ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não questiona o que diz Natanael, mas diz, vem e vê. Talvez o segredo para a nossa vitória está na resposta de Filipe, vem e vê. Se desprender, talvez, da aparência das coisas e nós mesmos ir ver. E assim Natanael desce até Jesus, com Filipe. Mas antes que ele se aproximasse de Jesus, Jesus diz, eis aí aqui um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Jesus fez uma das mais belas confissões diante de alguém na história. Jesus afirma que no coração de Natanael, que o coração de Natanael era puro, que Natanael era uma pessoa muito simples e sincera. Jesus diz, eis aqui, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Isso é, este homem é realmente sincero. Este homem não engana a ninguém, nem vai enganar a ninguém. Foi Jesus que disse que em Natanael não havia dolo. E disse Natanael, de onde me conheces tu? E aí entre a parte mais enigmática da resposta. Natanael pergunta, de onde me conheces tu? E Jesus disse, eu te vi antes de Natanael. Eu te vi estando tu debaixo da figueira. Aí vem um relato que não está na Bíblia, mas muitos historiadores afirmam que essa passagem que Jesus revela para Natanael era um segredo de Estado. Só Natanael e a mãe sabiam. Por isso, Natanael deveria ter a mesma idade de Jesus. Segundo os historiadores, quando Herodes manda matar todas as crianças, pois que foram enganadas pelos reis magos, a mãe de Natanael estava debaixo de uma figueira quando percebe a cavalaria se aproximando. E ela não pensa duas vezes, joga teu filho ali e cobre com folha.
e milagrosamente a criança não chorou. E os soldados passaram todos e nada perceberam. Então, só a mãe de Natanael e ele sabia, né, que a mãe certamente havia contado para ele a forma milagrosa como Deus o havia salvado. Então, quando Jesus disse, te vi eu debaixo da figueira, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Respondeu Jesus e disse-lhe, por que te disse te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Meu amigo, minha amiga, não existe segredo para Deus. As pessoas nos veem apenas a aparência. A nossa carcaça física que exibimos, às vezes exageradamente. As nossas palavras. Mas Jesus sonda o nosso coração, o nosso entrar, o nosso sair. Jesus conhece a nossa sinceridade. Nós não somos julgados diante de Deus pelo desatino de certos momentos e de palavras impensadas que deixamos cair ao vento. Nós seremos julgados pelo que realmente temos em nosso coração. Jesus disse certa vez que um pai tinha 2 filhos e disse a um deles, vai a tal lugar na roça, lá na vinha, e ele disse, sim, pai, eu irei. E ele disse ao outro, tu vai à vinha? E ele diz assim, eu não vou. E disse-lhe Jesus que aquele que disse que iria não foi, e que aquele que disse que não ia foi. E Jesus pergunta àquelas pessoas que estavam à sua parte, qual foi dos 2 que foi justificado? Então, irmão, pensemos isso. Jesus Cristo de Nazaré está olhando a intenção do nosso coração. O que é que temos guardado no nosso coração? Nós temos nutrido a semente do amor que jorra, que brota espontaneamente? Ou só queremos expor o nosso egoísmo em forma de beneficência para alguém? Então, pensemos nisso. Não seremos julgados pelas nossas palavras, mas seremos julgados pelo que realmente existe em nosso coração. O nosso coração não pode ser um depósito de lixo. O nosso coração não pode ser um lugar de amargura, rancor, mágoa. Não! A mágoa, o rancor, o ódio, ele é tão corrosível quanto o suco intestinal, o suco gastrointestinal, que tudo que bota lá dentro ele destrói. Então, o coração cheio de mágoa é um autossuicídio, é um suicídio programado. Ou mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai explodir. Vai explodir de várias maneiras, com doença ou com coisas parecidas, ou infarte, porque o seu coração não pode ser, não deve ser um depósito dessas coisas. A Bíblia diz que a sua boca jorra daquilo que o coração está cheio. Vamos plantar a semente do amor. Vamos, semear. Se você fez bom hoje, amanhã tente melhorar tudo aquilo que você fez. Sempre que dirigir uma palavra, se coloque no lugar da pessoa que vai ouvir. Se coloque. Pense 2 vezes. Não se corrige palavras. Jamais se corrigirá uma palavra. Se corrige texto. Normalmente, quando eu faço um texto, eu corrijo várias vezes, substituindo algumas frases, sentidos, mas minhas palavras jamais eu posso corrigi-las. Então pensemos nisso. Pensemos que não há segredo diante de Jesus. Diante das pessoas, as pessoas podem enganar muito bem, mas diante de Deus não. Tudo está patente, tudo está claro, tudo está nítido. É por isso que eu disse, tem muitas pessoas livres, humanamente falando livres, mas estão encarcerados pela sua consciência corrompida. Que o Senhor Jesus nos oriente, nos capacite,
para que sejamos melhor, sejamos pessoas melhores, sejamos pessoas em processo de crescimento. Que cada dia venhamos amar ao nosso próximo, assim como Cristo nos amou. Que Deus nos abençoe.